Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Senta que lá vem história. E nesse episódio, eu e as meninas vamos falar sobre a Revolta da Cabanagem, que aconteceu na província do Grão do Pará, de 1835 a 1840. E que tem esse nome pois os participantes dessa revolta eram chamados de cabanos por morarem em palafitas. Para vocês entenderem um pouco melhor a revolta, vamos falar do contexto histórico. A cabanagem aconteceu durante o período regencial, período conhecido como Brasil Império Sem Cabeça, pois Dom Pedro tinha acabado de abdicar ao trono brasileiro por uma série de motivos a favor de seu filho Pedro de Alcântara. Porém, seu filho tinha apenas 5 anos e não poderia assumir o trono. Esse período foi marcado por muita insatisfação e agitação política, o que gerou muitas revoltas nas províncias, inclusive no Grão do Pará. Não é, Cecília? Exatamente, Mari. A revolta da cabanagem refletiu as complexas interações entre questões sociais, econômicas e políticas que assolavam o Brasil no século XIX. No cerne dessa revolta estava a profunda disparidade econômica, onde a riqueza gerada pela produção de commodities, como borracha, cacau e cana-de-açúcar, estava concentrada nas mãos de poucos comerciantes e latifundiários, enquanto a população cabana, composta por índios, negros e mestiços, sofria com a pobreza e com a exploração. Essa exploração econômica era exacerbada pelo sistema de cotas, imposto pelo governo imperial brasileiro, além das políticas opressivas e a repressão política, inflamaram ainda mais o descontentamento popular. As autoridades locais, muitas vezes arbitrárias e autoritárias, contribuíram para um clima de injustiça e desigualdade. A cabanagem também foi moldada por um profundo conflito étnico e cultural, onde as elites dominantes discriminavam e marginalizavam a população cabana, contexto que fortaleceu o desejo por autonomia política e administrativa. Ademais, a centralização do poder no governo imperial do Rio de Janeiro agravou ainda mais as tensões, já que a região do Grão-Pará sentia-se negligenciada e desconsiderada nas políticas e decisões tomadas a centenas de quilômetros de distância. A instabilidade política e militar que assolava o Brasil na época criou um ambiente propício para a eclosão de uma revolta. Assim, a cabanagem não foi apenas um levante popular, mas sim uma manifestação multifacetada de resistência contra a opressão econômica, social e política. Representou a busca desesperada por justiça, igualdade e autonomia por parte de uma população marginalizada e explorada, que encontrou na revolta um meio de expressar suas frustrações e reivindicar seus direitos básicos. Embora tenha sido reprimida com violência, a cabanagem deixou um legado duradouro na história do Brasil, destacando as profundas injustiças e desigualdades que marcaram o país durante o século XIX. É isso mesmo, Ceci. Bom, a revolta teve 3 grandes e importantes lideranças: Francisco Vinagre, Félix Clemente Malcher e Eduardo Angelim. Félix foi o primeiro governante a assumir o poder no Grão-Pará logo após o início da revolta da cabanagem. A princípio, ele era um cabano, porém, ao chegar no poder, traiu os cabanos reprimindo o movimento e declarando fidelidade a Dom Pedro II. Em 1835, foi morto e quem assumiu seu posto foi o Vinagre. Francisco Vinagre foi chefe das tropas da cabanagem, mas, assim como Marchal, ao chegar na presidência, traiu os cabanos. E, por fim, o Eduardo, que foi o último líder da cabanagem. Tinha o objetivo de fazer um governo voltado para as questões sociais, lutava ao lado dos patriotas pela autonomia do Grão-Pará. A falta de apoio político destabilizou seu governo, o que favoreceu a retomada do poder regencial. Bom, agora a Malu vai falar os acontecimentos dessa nossa revolta. Obrigada, Mi. Bom, a revolta da cabanagem se iniciou em 1835, fruto dessa resistência do Grão-Pará contra as péssimas condições sociais, a presença portuguesa e o autoritarismo dos governantes enviados pela regência. O nome cabanagem é uma referência ao termo que os revoltosos foram chamados, cabanos, já que eles moravam em palafitas que eram conhecidas como cabanas. Félix Clemente Malcher e Francisco Vinagre prenderam e mataram o governador Bernardo Lobo de Souza e instalaram um novo governo no Grão-Pará liderado por Malcher. Na ocasião, os revoltosos se apoderaram dos armamentos legalistas e se fortaleceram ainda mais. Contudo,
Malcher foi considerado um traidor pelo movimento, por atender às exigências do governo imperial e tentar reprimir os revoltosos, mandando prender Eduardo Angelim, um dos líderes do movimento. Após um sangrento conflito, Malcher foi morto pelos cabanos e substituído por Francisco Vinagre. Outro líder que começou a se destacar na cabanagem foi Eduardo Angelim, muito popular na camada mais pobre. Angelim liderou as tropas revoltosas contra o ataque do almirante britânico John Taylor, que chefiou os soldados imperiais no combate aos cabanos. Apesar de Taylor ter ocupado a capital Belém, as tropas de Angelim conseguiram reverter a situação, expulsar o almirante e assumir o comando da capital, proclamando um novo governo republicano. Eduardo Angelim se tornou o novo governador do Grão-Pará e decidiu fazer um governo voltado às questões sociais e econômicas que tanto afligiam as camadas mais pobres da província. Apesar de ter o apoio popular, Angelim não tinha o apoio político, o que não garantiu a estabilidade do governo republicano recém-instalado. E agora a Giovana vai contar as consequências disso. Depois de todos esses ocorridos que a Malu contou, em 1836, enviado pelo regente Feijó, o brigadeiro Francisco José de Souza Soares, comandante-mor das forças regenciais do Grão-Pará, autoriza a guerra total aos cabanos. Ele ordena o bombardeio a Belém e ao assentamento da cabanagem. Desse modo, com a ajuda de mercenários estrangeiros e soldados imperiais, a revolta é sufocada. Eduardo Angelim é capturado e enviado ao Rio de Janeiro. Por fim, em 1840, a maioria dos revoltosos já havia se dispersado ou tinham sido presos e mortos, devido às perseguições, que seguiram mesmo após 1836. Com a ascensão de Dom Pedro II ao trono, em 1840, os prisioneiros foram anistiados. A capital retornou para a administração regencial e os cabanos se refugiaram para o interior da província, na última tentativa de resistir aos ataques militares dos soldados imperiais. Essa revolta deixou uma carnificina de mais de 30 mil mortos, cerca de 30 a 40% da população da província. Dizimou populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas, bem como membros da elite local. Também desorganizou o tráfico de escravos e os quilombos se multiplicaram na região. A cabanagem saiu derrotada, mas entrou para a história como sendo a única revolta em que representantes das camadas populares assumiram o poder em uma província. E esse foi mais um Senta que lá vem história. Espero que vocês tenham entendido as principais causas, consequências e acontecimentos da cabanagem. Muito obrigada pela atenção e até o próximo podcast.